Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Nesta série onde analisamos quão fácil é nós tropeçarmos nos mandamentos de Deus, quão fácil é nós escorregarmos e cairmos ante as tentações de Satanás, desta vez analisaremos o 9º mandamento da lei de Deus, o qual nos diz, em Êxodo, no capítulo 20, verso 16, o seguinte: mais uma ordem dada por Deus, mais um conselho, de facto, mais uma ordem, sim, uma ordem direta do próprio Deus, dizendo que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok? O que é que isto quer dizer? À partida poderíamos pensar que nunca na vida iríamos a um tribunal para prestarmos falso juramento ou sermos uma testemunha falsa contra alguém. Podemos pensar muitas vezes nos extremos de que se nunca estivermos numa situação dessas, então já estamos safos, daqui já não pecamos neste mandamento. Como vos disse antes, o Senhor, quando deu a sua lei, ele estava a ser muito, muito abrangente. Ele estava a ser mais profundo que aquilo que nós imaginamos. E a prova disso é, um pouco mais à frente, se vocês quiserem ver, no capítulo 23 do mesmo livro de Êxodo. E diz logo no verso 1: não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice do ímpio para seres testemunha injusta. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na sequência do 9º mandamento, nós não devemos espalhar notícias falsas, não é? Não devemos dizer aquilo que não é verdade. Não devemos dar ouvidos, muitas vezes, a opiniões controversas. Não devemos fazer juízos ouvindo apenas uma parte. E não devemos não ser cúmplices do ímpio. Reparem, quem são os ímpios? São os cristãos que sabem da lei, mas não a seguem. São os cristãos que sabem o que é certo, mas fazem o que é errado. É isto que é denominado um ímpio. Então reparem que isto está a falar para nós, os cristãos, que diz, ok, não serás cúmplice dos falsos cristãos, podemos chamar-lhe assim, para seres testemunha justa. O que é testemunha justa? Reparem, quando nós ouvimos acerca de alguém que disse alguma coisa ou alguém que fez alguma coisa, normalmente ficamos com um julgamento, tecemos um julgamento na nossa mente com base naquilo que alguém nos disse acerca de uma terceira pessoa. E é com essa opinião que normalmente ficamos. Pois saibam, amigos, que ficando só com uma opinião e fazendo um julgamento injusto, estamos tropeçando e pisando diretamente o 9º mandamento. Os tribunais terrestres, eles têm o juiz, têm todo o corpo do tribunal, onde ali, se existe um arguido, ele é ouvido. E é ouvido ambas as partes. É ouvido o agressor e é ouvido o agredido. Ora, não é só ouvido o agressor, nem é só ouvido o agredido. São ouvidas ambas as partes. E então o juiz, mediante provas e mediante o crivo da lei, vai tecer uma sentença. Ora, nós muitas vezes pomos-nos como juízes, tecendo sentenças contra nossos irmãos, que na realidade são sentenças com base apenas num só depoimento. Sentenças com base naquilo que ouvimos. E normalmente os nossos irmãos brasileiros têm uma expressão muito curiosa para isto. São as fofocas que minam a alma das pessoas. São as fofocas que nos fazem ter muitas vezes um julgamento injusto. Pois se ouvimos algo sobre alguém, devemos ter a atitude salvadora de irmos então à terceira pessoa, o alvo das fofocas ou das críticas, e falar com essa pessoa e dizendo: olha, ouvi algo sobre ti. Não interessa quem o disse, mas ouvi isto sobre ti e fiquei preocupado. Será verdade? Não será verdade? Estou aqui para te salvar e para orar por ti e para te ajudar se alguma coisa estiver errado. Esta é a atitude de um verdadeiro cristão. Mas qual é a atitude do ímpio, do falso cristão? Não só dizer fofocas, como também ficar só com uma opinião. E no verso 2 do mesmo capítulo 23 também diz o seguinte: não seguirás a multidão para fazer o mal. Num processo, não deporás acompanhando a maioria para perverter a justiça. É mais ou menos o que eu vos falei. Para estarmos no nosso canto confortável, estamos dispostos a ouvir a maioria e a ter a mesma opinião da maioria,
muitas vezes injustiçando a pessoa que está sendo criticada, injustiçando a pessoa que está sendo alvo de ataques. Lembrem-se quão fácil é nós tropeçarmos no 9º mandamento. É verdade que a Bíblia não nos pôs como juízes, não devemos julgar, mas se tecemos opinião a favor de alguém ou contra alguém, convém que primeiro vamos averiguar se esses factos são verdade. Porque a Bíblia diz, se nós seremos julgados da maneira que julgamos aqui também. E se sobre alguém ou sobre algum caso só ouvimos um lado da questão, só ouvimos uma opinião, dessa mesma maneira o Senhor também nos vai julgar. O Senhor Jesus, como juiz, também vai tecer o mesmo tipo de julgamento a nós. E reparem, no Tribunal Celeste existe o advogado de defesa, que é o mesmo Senhor Jesus, e também o advogado de acusação, que é Satanás, o qual nos acusa de dia e de noite. Ora, se nós ouvimos apenas a parte do julgamento que nos interessa, imaginem que parte é que Jesus ouvirá lá no céu. Imaginem que parte, ou qual é o advogado que ele ouvirá. Satanás, claramente. Porquê? Porque da mesma maneira que nós julgamos, também seremos julgados. Que o Senhor vos abençoe e vos ajude, vos ilumine a vossa mente. Até à próxima.